Graça e paz, este é o canal Cristo em Vós e nesse vídeo nós vamos falar um assunto que é muito importante, muito pertinente a todos aqueles que professam o nome de Jesus. Nesse vídeo nós começamos com uma pergunta: pode um cristão verdadeiro perder a sua salvação? O texto que está em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4, até o versículo de número 6, está escrito assim, diz assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública, ou expondo-o ao vitupério. O versículo de número 6, que nós acabamos de ler aqui, ele em algumas traduções, a palavra desviaram aparece como a palavra recair. Eu estou usando essa versão da nova versão transformadora porque é uma versão bem mais simples para compreensão. Ela é como parafraseada, então fica mais simples para compreender. Se o verbo recair ou o verbo desviar quer dizer pecar, como está no versículo 6 aqui de Hebreus, então ninguém jamais se salvou, porque ninguém jamais se salvará também, porque não existe nenhuma pessoa neste mundo que não peca. Qual é o crente no mundo que não peca todos os dias? A própria Bíblia Sagrada, ela admite a eventualidade ou a possibilidade de pecados dos crentes. Em Provérbios 24:16, diz que o justo cairá muitas vezes. E em suas páginas, nós encontramos pecados dos discípulos de Cristo. Pedro pecou ao negar Jesus. Ali, enquanto se aquentava, perguntaram para ele disseram para ele que ele era um dos que andavam com Cristo e ele negou o Senhor. Mais tarde, Pedro também pecou quando ele estava na região da Galácia e estava na região de Jerusalém, e Paulo narra na carta aos Gálatas que ele resistiu o Pedro face a face, porque o Pedro, sendo judeu, ele estava vivendo como gentio entre os gentios, mas quando os judeus chegaram, os da parte de Tiago, ele queria também pregar a lei para os gentios, dizendo que era necessário que esses circuncidasse, adicionasse a circuncisão para ser salvo, guardasse a lei de Moisés, que deveriam crer em Cristo, mas deveriam também guardar a lei de Moisés. Quando Pedro errou a primeira vez, ele ainda não tinha tido aquela experiência com o Senhor, não tinha pregado aquele sermão maravilhoso, mas da segunda vez ele já havia tido aquela experiência com o Senhor, teria pregado aquele sermão, já era um apóstolo, já estava viajando, levando o evangelho a seguir. Se nós admitirmos a interpretação que recair é a mesma que pecar ou desviar, nesse caso nem mesmo Pedro foi salvo. O sacrifício de Cristo foi inútil, porque ele pôde perdoar determinados pecados antes do homem conhecer a Cristo, mas não teve poder para continuar perdoando pecados dos homens após o seu sacrifício. O texto diz que se nós fazemos isso, nós condenamos o Senhor, crucificamos novamente o Senhor, recrucificamos ele e ainda expomos ele à vergonha pública, ou seja, ao vitupério, à zombaria. Essa interpretação faz com que o sacrifício de Cristo seja ineficiente. Hebreus capítulo 10, versículo do número 26 ao 31, eu quero ler com os irmãos aqui. Ele diz o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifícios que cubra esses pecados.
há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para aquele que insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou, e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 6, versículo 26 até o versículo de número 31. Se fosse verdadeira essa situação de que ao recair não há mais sacrifício e realmente não teria como se salvar, e o crente realmente perdesse a salvação, Cristo teria que estar morrendo a todo instante, a cada dia, em favor de cada crente. Porque o sacrifício dele feito na cruz não seria o suficiente, era necessário mais sacrifício, um outro sacrifício, um outro sacrifício. Cada pecado um sacrifício para poder salvar esse crente. Entendendo que o verbo recair ou desviar-se do versículo 6 significa pecar, é o caso também de que nós devemos perguntar: o que é pecado? O que é pecado? Pecados são todos os pecados? Por exemplo, o pecado de adultério, ou da embriaguez, ou o pecado do roubo, ou do homicídio, o da mentira, o da irreverência no culto, o da gula, o da preguiça, o da omissão. O texto que nós citamos de Hebreus 6, do versículo 4 ao 6, e do 10, do 26 ao 31, não alude e não se liga a nenhum tipo desses pecados. Portanto, se recair ou desviar significa pecar, trata-se de todo e qualquer pecado. Então, nesse caso, usando isso como sinônimo, torna absolutamente impossível a salvação para qualquer pessoa, de vez que todos os crentes estão sujeitos à contingência de pecar. E voltamos a uma absurda conclusão de uma ineficácia, ou seja, que foi ineficaz o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estevão Lawson, num dos seus livros, Fundamentos da Graça, ele diz o seguinte sobre esse capítulo de Hebreus. Ele diz o seguinte: esta passagem de advertência trata do pecado de apostasia, um abandono ou uma deserção intencional. Essa passagem que nós lemos de Hebreus 10, 26, é uma advertência que trata do pecado de apostasia, um abandono ou uma deserção intencional, ou seja, desertar do Evangelho. Apóstatas são aqueles que se movem em direção a Cristo, ouvem e entendem o seu Evangelho e chegam à beira, chegam perto da fé salvadora, mas então se rebelam e se afastam. O apóstata está fora da salvação porque rejeitou o único sacrifício que pode purificá-lo e levá-lo à presença de Deus. Apartar-se do sacrifício de Cristo deixa o pecador sem nenhuma alternativa salvífica. Isso faz paralelos com Mateus 12, 31. Considerar o sangue de Cristo como algo comum é a mesma coisa que dizer que seu sangue é impuro ou corrompido, e implicitamente declarar que Cristo foi um pecador e que seu sacrifício foi de alguém culpado. Esse pensamento é verdadeiramente blasfemo. Então vamos lá. Mas a Bíblia Sagrada tem vários textos que nos dão garantia de uma salvação. A Bíblia Sagrada tem vários textos que nos mostram que há uma segurança para aqueles que professaram a Cristo.
para aqueles que receberam como seu Senhor e como Salvador. Nem ao menos, não existe nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, textos que permitem ou aludem ou ensinam perda de salvação. Perda de salvação é uma doutrina estranha que nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas, nenhum dos pais da igreja ensinaram. Nenhum dos pais da igreja concordava com esse ensinamento. Em João capítulo 6, versículo 39, está escrito assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Em João capítulo 10, versículo 27, está escrito assim: pois as bênçãos de Deus... Jesus Christ, que é o mesmo?